Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agora eu senti um peso grande nas minhas costas. Masterchef responsável pelo alimento, alimentar a igreja, ter uma palavra do Senhor para todos nós. Como alguns dizem, não é fácil não. Mas, como é bom nós estarmos na presença do Senhor, eu primeiramente quero pedir que me perdoe. Eu abusei um pouquinho esses dias, cochilando na frente do ventilador, peguei uma gripe. Se eu começar a tossir, peço que tenha um pouquinho de paciência, que essa tosse vai e vem. Mas, como nós temos ouvido hoje, como é bom nós estarmos na casa do Senhor, como é bom fazer parte deste grupo. E hoje, com um culto de família, é uma responsabilidade também muito grande, porque todos nós, aqui como família, nós vivemos dia após dia momentos alegres, tristes, né? E faz sempre lembrar do casamento, quando a gente faz o voto, um momento de alegria, tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, estaremos sempre juntos, enfrentando todos os momentos. E, como a Mitico falou, dias atrás, tivemos uns momentos difíceis, e por incrível que pareça, Deus me deu uma palavra naquele momento. Porque são esses momentos que nós vivemos, que nós enfrentamos. Não é fácil, creio que todos nós, como pessoa, não é fácil conviver com pessoas. E como estamos dentro de uma casa, debaixo do mesmo teto, também não é fácil. Porque nós somos pessoas, temos pensamentos, nós temos o nosso sentimento, nós temos o nosso caráter, nós temos a nossa educação, e muitas vezes, por mais tempo que esteja casado, nós não nos conhecemos. Nós temos sempre momentos difíceis na nossa vida. E isso faz parte, porque nós somos pessoas. Nós somos criação de Deus. Mas o mais importante, quando fala em Gênesis, que Deus fez uma mulher para ser companheira do homem. E a partir dali se formou uma família, o homem e a mulher. E isso vai ser constantemente no meio de todos nós. Se naquela perfeição lá no Jardim do Éden já foi difícil, porque a mulher desobedeceu a Deus, quanto mais hoje vivemos no mundo do pecado, com pessoas pecaminosas, nós temos muitos erros, mas também nós temos muitos acertos. E esse dia a dia que faz com que nós venhamos a estar conhecendo. E uma das coisas que sempre a Mitico, vou dizer, cobra, que eu tente entender ela. Acredito que as mulheres querem a compreensão. E muitas vezes se torna difícil, porque a gente, por mais que mora junto, é difícil a gente saber os momentos que nós vamos estar bem, ou compreender bem, ou aqueles momentos difíceis que a gente às vezes não me toque, ou não converse, e assim vai por diante. E com tudo isso vai gerando aquilo que nós chamamos de crises. Crises dentro da nossa vida, crise dentro da família, crise em todos os momentos. Então a passagem que Deus tem me dado, não é aquela passagem da mulher que vai reclamar com o jornal. Até que pensei em colocar. Mas uma passagem anterior a essa. Está aí no livro de Jó, capítulo 2, verso 4 ao 6. Jó, capítulo 2, do verso 4 ao 6. Isso lembra muito o teatro que nós tivemos aqui do Jó. Jó 2, 4. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a sua vida. Amém? E o tema de hoje, nós temos aqui, a crise de Jó é uma lição de superação.
O livro de Jó é um livro que eu gosto muito, principalmente o livro se tratar de uma pessoa, ele fala muito para nós como pessoa, e fala muito também sobre família, fala muito sobre amizade e com a nossa convivência. E quando nós falamos de crise, todos nós passamos, ou iremos passar, ou já passou por algumas crises. Quer seja crise financeira, quer seja crise na família, crise na doença, crise na saúde, crise no relacionamento. Mas Jó, ele passou tudo isso de uma vez só. Nós, talvez, se nós estivéssemos no lugar de Jó, diante de tudo aquilo que estava passando de um dia para o outro, acredito que no tempo de hoje nós não iríamos suportar. Então, por causa de todos esses motivos, muitas pessoas tiram suas vidas por não conseguir superar aquilo que cada um de nós possamos estar enfrentando ou já estão enfrentando, principalmente na crise emocional, espiritual. E a lição de Jó nos traz essa palavra, superação. Não é vencer a crise, porque a crise ela não se vence. Ela vem quando nós menos esperamos. Mas nós temos que saber que quando nós estamos numa situação difícil, o livro de Jó nos ensina a nós superarmos como ele superou tudo de uma só vez. Daí que nós temos que entender qual é a lição que Jó nos dá em relação a estar superando todos esses momentos de crise que ele viveu, passou, experimentou, mas superou. É muito fácil pegarmos o livro de Jó, lermos o começo, uma pessoa que era próspera, tudo bem, ele era rico, e depois pular para o final, recebeu tudo em dobro, foi abençoado, viveu muitos anos, viu a sua quarta geração. Mas o que muitos não conseguem ou não querem enxergar ou ler é o momento do meio do livro. Nem todos querem passar pelas mesmas situações que Jó passou. Nem todos querem passar pelo aquele caminho que Jó sofreu. Só quer ver o antes e o depois. E com isso muitas pessoas, não entendendo o livro de Jó, já vai para o final e pede a mesma oração que Jó recebeu. Deus me dê tudo em dobro. É muito fácil nós pedirmos tudo em dobro, tudo aquilo que Jó conseguiu na oração. Porém, a mesma coisa que Deus pode nos perguntar, mas você também quer passar pelos momentos que Jó passou? Você conseguiria passar pelos momentos que Jó passou? Então essa é uma diferença que nós não compreendemos. E é onde Jó nos ensina muitas das coisas. E quando nós lemos nesse texto que acabamos aqui de ler, pele por pele, respondeu Satanás: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Se nós tirarmos o início do livro de Jó, só pegarmos a história de Jó, falando da vida dele, e não colocarmos aquilo que estava acontecendo lá no céu diante de Deus, a conversa do Satanás com Deus, talvez nós entenderíamos melhor a vida de Jó. Porque Jó não sabia o que estava acontecendo no céu. Simplesmente do nada, ele era rico num dia, no dia seguinte ele perdeu tudo. E ele não sabia o que estava acontecendo. E acredito que ele também não soube do que estava acontecendo, porque essas coisas Deus não falou para ele. Somente ele viveu. Ele viveu, mas em todo momento, aquilo que a Bíblia fala sobre Jó, ele foi um homem íntegro, reto e temente a Deus. Essas qualidades são as qualidades que para nós é a base de nós estarmos superando todos os momentos de crise que nós vamos ou passamos ou iremos passar. É isso que Deus busca em cada um de nós. É por causa disso que quando nós lemos, quando eu li pela primeira vez a Bíblia, quando eu li pela primeira vez o livro de Jó,
Apesar que também, quando eu li pela primeira vez, eu não gostava do livro de Jó. Parece que Deus está fazendo uma aposta com Satanás sobre a vida de Jó. Parece uma brincadeira entre Deus e Satanás. Deus confiante que não, ele vai vencer, então faça tudo o que você quer, mas não toque na vida dele. Aí Satanás, rapidamente, ele já sai da presença de Deus por 2 vezes e a desgraça começa a acontecer na vida de Jó. E Jó, sem entender nada, de um dia para o outro, ele era rico, no dia seguinte estava pobre. Ele era uma pessoa bem sucedida, no dia seguinte não tinha nada. Perdeu os seus bens, perdeu os seus animais, perdeu a sua plantação, perdeu a sua casa, perdeu os seus filhos, os seus empregados, perdeu tudo. E como não bastasse tudo isso, Jó ainda fica doente. Uma enfermidade, como diz a palavra, da sola do pé até a cabeça dele. De uma enfermidade que ele não suportava, não deixava ele dormir, não deixava ele tranquilo, sofrendo constantemente. Então, diante de tudo isso, o diabo quer uma oportunidade para tirar a nossa tranquilidade em todo momento. Talvez aqui, como está escrito na vida de Jó, Satanás, ele tem autoridade, mas aquele que nós temos que entender, desde que Deus permite. Ele pode causar uma coisa na nossa vida? Pode, mas com a permissão de Deus. Então, muitas vezes, aquele que nós estamos enfrentando, nós temos que entender o que está acontecendo na nossa vida. E algumas crises que nós enfrentamos, nós não devemos ficar perguntando: é de Deus? É de diabo? Não. Nós temos que fazer como Jó fez. Ele aconteceu tudo isso na vida dele e ele foi vivendo um dia após dia, um dia até do outro. Mas em todo momento ele nunca questionou a Deus, nunca apontou erro a Deus. Sempre ele colocou a culpa em si. Então as crises começam no momento que Jó perde tudo. Nós estamos falando de crise. Mas o que seria crise? O que nós entendemos como crise na nossa vida? Nós ouvimos muito falar: estou em crise, estou passando por uma crise, ou estou enfrentando uma crise. Aí essa crise atinge algo na sua vida, ou uma parte da sua vida, ou do seu lar, ou dos seus bens, ou financeiramente, ou do trabalho. A palavra crise, se nós formos entender do jeito mais fácil, ela vem de um desequilíbrio. Quando nós estamos bem e de repente nós perdemos esse equilíbrio e nós colocamos isso como uma crise. Ou seja, aquilo que estava bem hoje, de repente ela inverte na tua vida, então você passa a quê? A ter um descontrole da situação que cada um de nós estamos enfrentando. Por exemplo, se nós temos uma crise no trabalho, por exemplo, hoje eu estou trabalhando, de repente o chefe chega para você a partir de amanhã está desligado da empresa. Então, esse choque ou dessa notícia vai trazer para nós um desequilíbrio emocional. Que a pessoa, como nós, começamos a pensar: como que vai ser daqui para frente? Estarei desempregado por quanto tempo? Como que eu vou fazer para pagar as contas? Como que eu vou fazer para sustentar a minha família? Como que eu vou fazer para pagar a escola dos meus filhos? Então as questões dos problemas vão acontecendo tudo de uma vez, porque nós somos racionais e nós vamos estar buscando resposta daquilo que nós enfrentamos. É verdade, Jesus. Então a preocupação gera em nós a parte emocional. Nós queremos reorganizar diante de um problema que acabou de acontecer. Nós vamos estar buscando soluções para os problemas que já ainda vai começar a surgir. Vamos buscar respostas da onde a gente não consegue ter. Então, com isso, cada um de nós vamos estar tendo problemas emocionais muito grandes dentro da nossa vida.
Mas aquilo que eu falei no começo. Como que era Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus. Parece que nesse momento, desse abalo que nós temos, desse choque, desse momento que nós temos um baque na nossa vida, nós esquecemos da palavra de Deus. É verdade. E o nosso controle emocional está buscando uma solução em Deus. Muitas vezes nós não enxergamos. Pegando um pouco do devocional de hoje, nós estaremos ouvindo a voz de Deus. Nesse momento, como nós, homem, como responsável, como sacerdote do lar, como aquele que traz o sustento da casa, da família, o pilar principal da família, a emoção, ela vem estar sendo abalada. É verdade. Porque uma pessoa, assim como todos nós não estamos prontos para enfrentar dificuldades. Mas Jó, ele teve esses períodos, que conforme o livro vai demonstrando para nós, conforme nós vamos lendo, um atrás do outro. É verdade, Jesus. Primeiro, Jó recebe a notícia da família. Jó, ele perde tudo. Depois Jó perde os filhos. Depois Jó fica doente. E ele rasga suas roupas, fica nas cinzas e começa a dizer algo muito grande: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, dentro desse momento que Jó está enfrentando, a sua emoção, se nós formos olhar dentro do livro, como que ele agiu diante de tudo isso? Etapa por etapa, fase por fase. Ele se fechou, se colocou ali naquele lugar e começou a querer buscar uma resposta. É verdade, Jesus. E essa resposta ele sempre colocava o quê? Ele sendo culpado. Ele sempre culpado em todos os momentos. E Jó, ele continuou durante todo aquele momento, dentro do livro, questionando sempre a sua existência, do porquê ele ter nascido, do porquê tudo ter acontecido. Lembrando que, naquele momento, Jó não sabia o que houve lá no céu, uma conversa entre Satanás e Deus. Mas Deus estava vendo, na confiança, que ele iria superar tudo isso. É verdade, Jesus. Agora eu pergunto para todos nós: nós temos essas mesmas condições de Deus confiar na sua vida, de que você não vai negar a Deus, você não vai amaldiçoar a Deus, como a esposa falou para ele, né? De você não negar a Deus, de você não se desviar dos caminhos de Deus. Será que nós teríamos essas mesmas condições diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, de tantas coisas que nós ouvimos? Uma crise financeira, não digo tanto, mas quando eu estava lendo o livro de Jó, muitas coisas vêm à nossa mente, lembranças acontecem. E alguns anos atrás, da minha casa até o escritório de onde eu trabalho, são 10 minutos de bicicleta. E lógico que eu tenho que chegar para o escritório, pegar a chave do carro, pegar o carro e levar o pessoal para trabalhar. E era mais ou menos 6 horas da manhã, quando eu estava andando numa avenida de bicicleta, e eu sinto o cheiro de queimado, de madeira queimando. E não é a primeira vez que eu tinha sentido esse cheiro. Para quem mora em cidade grande, sabe que se nós sentimos cheiro de madeira queimando, é porque uma casa está pegando fogo. Então, nesse meio caminho, eu vi o carro de bombeiro numa rua pequena, já se preparando para apagar o incêndio, e eu resolvo sair um pouco da rota e passar ali onde estava o carro de bombeiro. E eu vejo uma japonesa, uma mulher, sentada, descalça, só com a roupa do corpo, com umas partes, estava preto, não vou dizer que estava queimado, no estado de pânico e desespero. De frente dela, ela estava enxergando a casa dela pegando fogo.
Eu só pude ver o fogo saindo da porta da casa onde ela morava. Então, me perguntei naquele momento, qual é o sentimento daquela mulher? É uma situação difícil. É um acontecimento que nós não esperamos. Imagino o marido dela, que deve ter ido trabalhar, chegar à noite, voltar para aquele lugar e não ver mais a casa dele. Depois daquele incidente, eu passei várias vezes em frente. Eu vi ela, como a gente fala, o bombeiro ele coloca uma placa dizendo que está interditado. Depois de alguns meses, aquela casa foi demolida. E até hoje, quando eu passo na frente daquele lugar, eu vejo um terreno vazio. Mas a cena sempre ficou na minha memória, daquela mulher sentada, olhando para sua casa pegando fogo. O desespero dessa mulher. Então nós colocamos uma crise dessa pessoa, que ela estava ali. Eu acredito que ela estava se preparando para algo, e um incidente acontece. E nós estamos sujeitos a vários incidentes que acontecem na nossa vida, o inesperado. E com aquela mulher, ela me deu uma lição. Em crises, nós temos que saber superar. De que forma? Primeira coisa, aquela lição que ela me dá, ela estava viva. Acredito que naquela casa não havia mais ninguém, só estava ela. Então sua família estava bem. E uma das coisas que a gente aprende, que eu aprendi muito no Japão. No Japão nós temos muitos terremotos. Todo ano tem esse problema de taifu. E com isso traz casas que são soterradas, desmoronamento, muitos acidentes, enchente e tudo mais. E quando a televisão vai até esses lugares, começa a fazer entrevista com as pessoas que perderam tudo, então elas falam na televisão. Eu agradeço por estar vivo. Eu posso ter perdido tudo naquela casa, mas eu e a minha família estamos salvos. Nós temos vida, nós temos condições e vamos começar tudo de novo. Uma lição muito grande que acontece no momento que nós falamos sobre superar. Podemos ter perdido tudo na nossa vida, mas Deus nos dá a vida. Aqui, como o diabo, Deus fala para o Satanás, somente poupe a vida dele. Se nós perdemos tudo, mas se sobra a nossa vida, nós temos que agradecer a Deus por estarmos vivos, por ter condições de superar e recomeçar novamente tudo aquilo. Porque nós sabemos que tudo que nós temos aqui é passageiro. Tudo que nós vivemos aqui, essas coisas que nós temos, conseguimos, compramos, elas se tornaram passageiras. Porque para nós, o que nós temos que enxergar é o quê? A nossa vida lá na eternidade. É lá onde nós temos que ajudar o nosso tesouro. É lá onde nós temos que colocar a nossa meta, a nossa visão. Eu fiz um estudo essa semana. Eu peguei o versículo de João, de Evangelho de João, eu lembro se é o capítulo 7, 14. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu perguntei, né, como é o seu caminho? Como que é o seu caminho para chegar lá no céu? Porque Jesus, ele fala, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas como que é esse caminho que nós estamos andando? Como é que nós vamos chegar ao céu nesse caminho que nós estamos andando? O nosso caminho é o nosso dia a dia. Cada dia que nós vivemos com Cristo é um caminho, são os passos que nós temos andado. Por quê? Nós temos, eu citei até exemplo, eu posso viver, se chutar um pouco alto, até os 90 anos. A partir dali, minha vida termina. Mas até chegar nesses 90 anos, eu tenho um longo caminho. Nós temos andado há algum tempo, nós temos andado há muitos anos, mas é um caminho que nós temos que andar junto com Jesus.
Porque Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a nossa vida. Aleluia. Glória. Assim como nós aguardamos a vinda de Jesus, nós também estamos caminhando de encontro a Ele. É verdade. A segunda vinda nós sabemos que está, todos falam, mas nós estamos andando nesse caminho espiritual ao encontro dele. É isso que nós temos que estar sempre no nosso coração. Glória a Jesus. Jó foi um homem íntegro, reto e temente a Deus. E nesse caminho que nós estamos andando na nossa vida, nós temos que manter essa mesma integridade e andar com Deus. Aleluia. E aqui, essa parte que perdemos tudo, recuperamos. E agora nós vemos a crise da família de Jó. Os filhos que ele tinha morreu de uma vez só. É verdade, Jesus. Agora, quem é pai e mãe sabe como é difícil o pai e a mãe enterrar seus filhos. É verdade, meu Deus. É muito difícil. E quando nós vemos a mulher de Jó chegar até ele, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morra. Muitas vezes nós não entendemos do porquê que ela falou isso. Ou às vezes, como mãe, vocês entendem melhor do sentimento dela, porque é uma mãe que acaba de perder seus filhos, acaba de enterrar os seus filhos, e a dor que ela está sentindo naquele momento não é uma dor fácil. Enterrar todos os filhos de uma vez só. Qual é o sentimento desta mãe? Qual é o sofrimento que ela está ali naquele momento? E ela dispara, porque é uma mulher e ela tem uma emoção muito forte. Mas Jó, eles, no seu controle, ele deu uma resposta muito inteligente, que eu admiro muito, na condição, apesar de ele chamar ela de tola, de louca, depende da tradução, mas ele fala: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem, dando por Deus, ou não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aleluia, Jesus. Ele tomou o controle da situação. Não deixou a mulher pecar mais. Simplesmente ele deu uma resposta para ela se acalmar. Oh, Jesus, é verdade. E ele continuou a controlar toda a situação. Então é uma crise atrás de outra, atrás de outra. Nós vemos também, depois de um tempo, os amigos de Jó, né? No Brasil a gente fala amigo da onça. Não sei se ainda usa esse termo. Mas são aqueles amigos que no começo vieram, choraram, consolaram Jó. Mas depois começou, passado aquele período, eles começaram a questionar a Jó. Ou começou a julgar a Jó. Ou começou a questionar por que você estava no pecado, porque você errou, você fez isso para Deus, depois que aconteceu. Começou a julgar a Jó naquele momento que ele estava mais necessitando. E isso para nós, muitas vezes, ela não ajuda. Dentro da igreja, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis que também não ajudam. Questionando, julgando entre membros da igreja ou entre pessoas da família. Quando eu estava lendo essa parte, me fez lembrar uma outra história. Aconteceu, não sei dizer se realmente aconteceu, mas é um fato para a gente pararmos para meditar. Num culto, um dos irmãos, ele esqueceu de desligar o celular. E o culto havia, pelo que eu entendi, havia muitas pessoas naquele culto. E o celular dele toca no meio do culto. Ele, desesperado, tenta buscar o botão para desligar.
Mas nesse espaço de tempo, nesses segundos, até ele desligar, as pessoas que estavam em volta começaram a olhar para ele, condenando ele por ter esquecido de desligar o celular. E depois que terminou o culto, a esposa dele, depois na volta para casa, começa a falar: como é que você me faz essas coisas? Como é que você me faz passar tanta vergonha? Você deixa o celular ligado. Você sabe que no culto nós não devemos deixar ligado para não atrapalhar o pastor, para não atrapalhar a igreja, para não atrapalhar ninguém. E começou a fazer questionamentos sobre o fato que acontece com cada um de nós, esquecemos de desligar o celular. Este homem, este irmão, ele ficou tão abalado do que aconteceu com aquela igreja. Teve um dia, ele foi a um bar, ele foi beber um refrigerante, e ali ele estava meio distraído, e ele derruba o copo, e a garrafa cai junto. E eles, com aquela reação que aconteceu na vida dele, ele esperava as pessoas do bar questionar ele do porquê que derrubou a garrafa, porquê ter derrubado o copo, dele ter molhado todo o chão, toda a mesa. Mas aí veio o garçom, falou para ele: está tudo bem com o senhor? Se machucou? Porque eu vi a garrafa cair, e começou a limpar a mesa. Aí as pessoas que estavam em volta falaram: está tudo bem com você? Não está fazendo nada? Aí esquenta não, isso acontece. Aí ele viu a pessoa limpando o chão e falou: desculpa por ter feito essa... Não se preocupa não, isso aí a gente vê direto acontecendo aqui. Às vezes a pessoa está distraída, acontece, derruba. A emoção da pessoa como está agora. Onde a igreja deveria apoiar a pessoa, questiona ele. E onde ele não deveria ser apoiado, as pessoas consolam ele. A pessoa vai sentir como? Ela vai sentir bem dentro da igreja ou sentir bem com pessoas desconhecidas? Então, emocionalmente, nós podemos dizer que uma crise de uma pessoa dessa forma, lógico que ele vai procurar o quê? Se consolar fora dos caminhos de Deus, onde a pessoa acaba desistindo da igreja, acaba desistindo de estar ouvindo a palavra de Deus, desistindo de ser crente, porque para ele é melhor estar no mundo. Porque dentro da igreja é questionado, é abusado, ele é corrigido. A própria esposa já coloca mais peso em cima dele, e a pessoa se desanima. Então, onde nós temos que parar para meditar sobre esse momento? Nós estamos ajudando um ao outro? Nós estamos apoiando um ao outro? Nós estamos, como o Celso hoje ele falou, nós oramos um pelos outros. Nós continuaremos orando um pelo outro. Porque a igreja ela só cresce nesse mesmo sentimento de ajudar um ao outro. Mas a igreja, não vou questionar nenhuma igreja A, B, C, não. Mas o comportamento de um crente que se acha santo no meio de um lugar que se julga ser santo, não vai ter a santidade. A santidade só existe quando a igreja busca o mesmo propósito, busca o mesmo caminho, usa o mesmo motivo para estar buscando junto dentro dessa santidade, de ajudar um ao outro. E isso é importante para o nosso crescimento, para o crescimento de uma igreja que também enfrenta muitas vezes crises, mas ela é superada conforme os membros, cada um de nós, nos colocamos diante dessa presença. E aí nós vemos que a crise emocional, junto com a crise da saúde, muitas pessoas não superam. E onde nós temos um outro problema que nós enfrentamos no dia de hoje, que é a depressão. Se nós olharmos para o Jó, ele tinha tudo para estar em depressão. Não tinha apoio da sua esposa, não tinha apoio dos seus amigos, estava ali sozinho, abandonado, doente.
Se uma pessoa hoje estivesse no lugar de Jó, certamente ele não aguentaria mais. Teria tirado sua vida. Mas Deus sabia quem que ele era. Deus sabia e falou para o diabo: ele vai ser um homem íntegro, reto, diante dele, diante de Deus. E ele foi e venceu todo esse momento. Agora a pergunta que eu faço: Jó perdeu seus bens, Jó perdeu sua casa, Jó perdeu seus filhos, mas sua esposa ficou. A pergunta é: por quê? Porque a esposa ficou. Não morreu, mas ficou ali viva. No começo, a gente até faz um cômico, né? Ela sobrou para ficar atormentando o Jó. Mas as mulheres não gostam desse comentário, né? Mas se nós olharmos para a Bíblia, o diabo obedeceu o mandamento de Deus. Quando Deus fala não tocar na vida de Jó, se referia também à sua esposa. Porque se nós olharmos lá em Gênesis, quando Deus fala no capítulo 2, versículo 18: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que se auxilie e lhe corresponda. E logo depois Deus fala no mesmo capítulo: disse então o homem: esta é assim, é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixa o pai e a mãe e unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O fato da esposa de Jó ter ficado viva é porque Jó e a esposa era uma só carne. E o diabo não podia tocar na vida da esposa de Jó, porque é aquele que Deus falou: não toque na vida de Jó. E o diabo não tocou na vida de Jó, que também inclui a mulher dele, porque os dois são uma só carne. Então, por isso que ali em Gênesis, a palavra de Deus foi dada, e o diabo sabe disso, então ele não tocou na vida da sua esposa. Mas, como a intenção dele era que Jó amaldiçoasse a Deus, então toda a enfermidade caiu em cima de Jó. Todas as condições caíram sobre as costas de Jó. Então ali Jó permaneceu, vivendo um dia de cada vez. E para nós superarmos várias crises, o que Jó ensina para nós, nós temos que viver um dia de cada vez. O ser humano, quem é homem sabe, porque o homem, ele é muito racional. Assim como eu sou muito racional e às vezes faço planos dentro da minha cabeça. Quando algo está dando errado, já buscamos soluções, já buscamos resposta, já começamos a maquinar a nossa mente para poder buscar aonde nós podemos tirar uma solução para os problemas da nossa vida. Mas Jó não fez isso. Jó, ele viveu um dia de cada vez. E a superação da crise, ela tem que ser um dia de cada vez, para que nós aprendemos dentro das crises que nós enfrentamos em cada dia, para que essa crise não venha estar nos desanimando, mas muito pelo contrário, para que essas crises venham estar nos dando motivo para nós vencermos. E vencer é aquele momento que nós temos que estar junto com Deus. Nós não conseguimos vencer tudo sozinhos. Hoje nós temos o Espírito Santo que está junto conosco. E Ele intercede por todos nós, com gemidos inexprimíveis.
Ele está com você, está comigo, está com todos nós juntos. Para cada momento, dificuldades que nós enfrentamos, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a superar. E a lição de Jó que ele deixa para todos nós não é o que ele recebeu em dobro depois que Deus traz para ele tudo de volta que ele havia perdido. Não é nisso que nós temos, não é nisso que nós não devemos olhar para isso. Mas nós temos que olhar na vida que Jó teve, na sua integridade, no seu momento que ele não blasfemou contra Deus, não amaldiçoou a Deus, mas procurou sempre questionar a ele mesmo. Nós muitas vezes tomamos decisões erradas. Como a gente fala, nós temos sempre duas decisões na nossa vida: o certo e o errado. E como nós devemos saber qual que é o certo ou qual que é o errado? É onde nós temos que ter essa comunhão com o Espírito Santo. Deus falou hoje conosco. Nós reconhecemos a voz de Deus? Ou nós reconhecemos a voz que não é de Deus? Qual é a voz que nós ouvimos? Qual é a voz que nós ouvimos nesses momentos difíceis que nós enfrentamos? Nós somos instruídos, nós somos ensinados e também a buscarmos sempre, a reconhecer a voz daquele que é o nosso pastor. Hoje foi falado isso. E Jó, ele passou por tudo e deixa uma lição de vida para todos nós. Dificuldade, vamos enfrentar. Hoje ou amanhã, não sei. Assim como Deus falou comigo, de uma forma diferente, no meio de uma crise. Porém, nessa crise Deus estava me ensinando. E que podemos aprender dentro de uma crise que nós enfrentamos, esse momento de nós superarmos o medo, nossa parte da saúde, nossa parte financeira, nossa parte da família. Deus está sempre conosco. Lembrando sempre que Deus constituiu uma família e o diabo sempre quer destruir. E hoje nós vivemos num tempo difícil de manter uma família tradicional. A gente pode até chamar de família tradicional, porque hoje nós vemos muitas famílias. Eu sempre falo com a Miti quando nós andamos de trem. O trem que nós pegamos é aquele trem que tem um banco um de frente para o outro, e o banco cabe umas 8 pessoas ou 10 pessoas, não lembro bem, e olha de ponta a ponta, todo mundo com um celular na mão. E eu vejo mãe, pai e o filhinho no meio, o pai e a mãe com o celular na mão, e a criança ali querendo atenção, querendo conversar, querendo fazer algo. Infelizmente, uma família que nós estamos vivendo hoje já não é uma família tão tradicional. E a minha tia às vezes ela fala, quando o pai dá atenção para o filho, ela fala, que bonitinho. Os filhos tendo a atenção dos pais. É o que nós devemos fazer. Ter em todo momento. Amém? Perdão. Vamos colocar de pé. Oh Espírito Santo, nós te amamos, Jesus. Lembrando o texto que nós acabamos de ler aqui, Jó 2. Versículo 6. O Senhor disse a Satanás:
Pois bem, Ele está nas tuas mãos. Apenas poupe a vida dele. A nossa vida está na mão de Deus. Aleluia, Em todo Jesus. momento. Nós te amamos, Senhor. A nossa vida está na mão de Deus. Glória Todas a essas Deus. crises que nós Aleluia, passamos. Jesus. Nossas vidas estão na mão de Deus, porque Ele é que direciona todos nós, como família, como pessoa. Nossas vidas estão na mão de Deus, porque sabemos que o que Ele tem para nós é maior que qualquer coisa que nós vemos nesse mundo. Glória a Deus. Nossa vida está na mão de Deus, porque Ele nos ama. Como diz a palavra, Ele nos amou antes da formação do mundo. É verdade, Jesus. Nossas vidas estão na mão de Deus, porque Ele quer o melhor de todos nós. E hoje, como família, temos momentos difíceis? Temos. Mas sempre lembrando a superação. Hoje nós vemos muitas famílias destruídas porque não conseguem superar as crises que acontecem nas suas vidas ou dentro de sua casa. Que nós possamos aprender a confiar em Deus em todo momento. E Ele possa estar nos dando essa vitória. Em nome de Jesus. Amém?